negócios, política, social, eventos, turismo, cultura, ponto de vista. Olá, eu sou Melo Júnior, o programa é Ponto de Vista aqui na UniTV, diretamente do Laguna Business Center, no centro da cidade Juliana. O programa é Ponto de Vista, todas as quintas, 23 horas. Estamos aqui com o apoio de Boião Restaurante e Choperia, tradição e qualidade desde 1975 na Ponta da Barra. E da nossa Cia da Pizza. Tem um combo de pizza, doce, salgado, esfirra, um negócio maravilhoso aqui da nossa cidade também, certo? Nosso entrevistado de hoje é Matheus Carpes Lameira, presidente da OAB aqui de Laguna. Lameira, obrigado por receber nosso convite. E sei que a agenda, né, é um pouco extensa de vocês, mas a gente conseguiu te trazer para cá e discorrer algumas coisas da profissão, do teu escritório e da OAB. Muito obrigado. Obrigado, Melo. Eu que agradeço o convite. Espero que possa contribuir um pouco aqui. Espero que possamos ter uma conversa legal e ser tão bom quanto os outros convidados que eu já vi, que é sempre de alto nível aqui a conversa. Que legal, Lameira. Lameira, tá com quantos anos de idade? Eu tenho 35. 35 anos, 35 né? anos. Então, quando conheci o teu pai, eu acho que tu nem era nascido ainda? Não, já, 94, né? Era um gurizinho já, né? Sim, tinha. Então tá bom. E o fruto caiu perto do pé? Tipo assim, porque teu pai também é advogado. Se bem que ele se formou em Direito depois, não? Foi depois, Ele se formou, foi em 96, né? Foi depois ele entrou na polícia em 88, 86 e veio a se formar posteriormente, né? Certo. É uma área que ele gosta muito e acho que realmente respingou um pouquinho esse gostar do direito em mim. Acabei realmente me apaixonando e depois, enquanto profissional, depois de formado, acho que acabei me realizando e fixando. Teve um certo empurrão dele, assim, tipo, olha, vai para esse caminho aqui que... Teve. Né? Todo pai dá aquela indicação de o que tem que se fazer. Eu segui algumas das orientações e acabou sempre dando certo e correndo da forma que a gente imaginou. Que legal. Lameira, eu costumo sempre brincar aqui com os entrevistados, né, que o programa é um funil, né? Ele começa bem light, depois a gente aperta um pouquinho, mas sem saia justas, né? E como é um programa regional, tá? Em Laguna tu é extremamente conhecido, não só pela família, pelo escritório, mas hoje como também presidente da OAB, mas é um programa regional, né? Então, quem é Matheus Lameira? Então, Matheus, ele é filho do seu Atanásio, da doutora Sônia. Vim de uma família tradicional aqui de Laguna. Comecei no escritório sozinho, né, montando meu escritório. Vim dessas indicações do meu pai pelo direito, por ser advogado. Ele sempre tinha essa atração por isso. Eu acabei desenvolvendo isso também. Montei meu escritório aqui e comecei a trabalhar, por assim dizer, né? Depois vim me especializar na área de previdência, né, direito empresarial, e a partir daí fiz uma sociedade com um amigo meu de infância, o Thiago de Melo, que é meu sócio hoje. É de Melo, né? De Melo, de Melo Oliveira. Deve ter alguma coisa a ver aí com... Sim, provavelmente. E daí viemos a fazer construir um novo escritório no Rio de Janeiro, em que ele direciona lá, ele faz a parte administrativa dele lá e eu trabalho mais aqui em Laguna. E a partir daí comecei a me envolver mais com a instituição. Perfeito. Porque acho que é importante a gente estar fortalecendo a instituição, porque é dela que a gente busca subsídios e busca fortalecimento para a gente estar realmente desenvolvendo as nossas atividades. E a partir daí foi uma coisa levando a outra, fui conhecendo pessoas, conhecendo profissionais, grandes profissionais, fui me aprimorando. E as coisas começaram a aparecer, a acontecer, e acabei me candidatando nas últimas eleições para ser presidente da OAB aqui de Laguna, e acabei tendo apoio dos colegas daqui, né? Sempre tive esse apoio, então as coisas estão se
deslanchando muito fácil e muito tranquilas. Que legal. Quando tu fala no Rio, vocês têm então um braço de vocês no Rio de Janeiro. Isso. E ele atua lá. Ele atua lá, presencialmente lá no Rio de Janeiro. E esse braço do Rio de Janeiro é o mesmo segmento que vocês atuam aqui? Mesmo segmento. Isso. Direito previdenciário, empresarial, civil. Fez consultoria também na área? Consultorias também fizemos. Que legal. O Lameira, posso chamar de Lameira, né? Pode. Então, o Lameira, me diz uma coisa, nas tuas horas de folgas, o que o Lameira gosta de fazer? Você é um guri, né? 35 anos, surfa, joga futebol, corre, não? Nem tanto. Gosto muito de jogar futebol, mas não jogo há algum tempo. Corre atrás da bola. Não jogo há muito tempo. E gosto de ficar com meus filhos, tenho 2 filhos pequenos, de 6 e de 4, então o Rafael e o Vitor. Então a gente fica muito grudado, quando eu não estou trabalhando a gente fica sempre juntos. E gosto muito de viajar, a gente gosta de viajar em família, então quando sempre que dá um tempinho a gente... Viagem e excursão. A gente acaba viajando, exatamente, a viagem é sempre em excursão. Que legal. Me diz uma coisa, e a questão de tu vir, né, com essas experiências da família com relação à questão do direito, né, que te levou para esse caminho, a parte poética do pai tu também abraçou ou não? Eu creio que não. Eu creio que isso é pontual do Atanásio Lameira. Acho que não cheguei a desenvolver isso tão bem quanto ele desenvolve. Assim. Acho que a minha questão é mais, eu sou muito objetivo nas coisas que faço, sou muito direcionado, então eu não me vejo, né, fazendo algo nesse sentido assim, mais artístico. Assim. Acho que não se configura no meu perfil. És filho único? Não, tenho irmão. Tem irmão. Meu irmão também é formado em Direito. Certo. Só que ele trabalha em São José. São José. Ele trabalha com... ele tem uma empresa lá que opera seguros de veículos, faz a venda e a administração. Ok. Me diz uma coisa, essa questão da OAB, quando tu diz assim, me candidatei, é questão de oposição, ou, né, de novos conceitos que trouxe, ou foi um consenso até chegar... Teve disputa, por exemplo, para ser mais objetivo, né? Então, Melo, essa não é a primeira vez que eu me candidato a um cargo eletivo pela OAB. Nas últimas eleições, eu tinha me candidatado como vice-presidente, né? A doutora Maria Regina seria a candidata a presidente, né? Houve oposição, certo? O doutor Leandro, ele acabou vencendo as eleições e acabou assumindo a presidência naquela época. Posteriormente, acredito que houve mais durante os 3 anos que se desenrolam no mandato de presidente, conseguimos unificar, né, a advocacia, deixar de lado as oposições, às vezes coisas pequenas que dão entrave a um advogado e outro, que acabam, de repente, não fortalecendo muito a classe, né? E quando há muitas divisões, muitas sessões, a classe não se fortalece, ela não se fortalece. Ela racha, né? Ela fica rachada e fica capenga dos 2 lados, né? Então, o Dr. Leandro também foi responsável por isso, acabamos construindo isso. Aí, nas últimas eleições, conseguimos fazer uma chapa única, onde teve o apoio eu falo da grande maioria dos advogados de Laguna, né? Foi inclusive, apesar de ter sido chapa única, a gente só teve 6 abstenções de voto, ou seja, todos os outros colegas votaram na nossa chapa. E de lá para cá a gente vem tentando mudar um pouquinho dessa advocacia, sempre fazendo um pouquinho diferente, né, Melo? Acho que cada gestão que se sucede, cada tempo que se passa, a gente tem sempre que absorver aquilo que foi feito no passado, pegar as coisas boas e desenvolver um pouquinho mais no futuro, né? Sempre melhorando. Que legal. Para ser... Quantos membros? É tipo uma associação? Sim, Você meio que se associar à entidade, sendo advogado, ou não, se não quiser, tem assistência da OAB para quem não é associado? Sim, assim, como é que funciona? A OAB é uma entidade de classe, né? Mas é uma entidade de classe sugênese, porque na realidade ela é necessária para a administração da justiça hoje no nosso Estado democrático. Todos os advogados fazem parte da OAB, necessariamente. Não há necessidade de inscrição direta. Né? Agora, para fazer parte da diretoria ou de um conselho da OAB que é eletivo, aí seria mais a questão de realmente de querer fazer parte e estar nessa listagem, né? A direção, ela tem... As diretorias são 5 pessoas, presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro. E a gente tem, acredito que 28 conselheiros.
né? Tem 28 um conselho, conselheiros. um conselho de advogados que nos auxilia na hora de direcionar, na hora de tomar alguma atitude, e a gente convoca o conselho para que eles também se posicionem e vejam, para a gente ter o respaldo também da advocacia, né, e conseguir capilarizar melhor essa decisão. Ok. Na verdade, ela tem um regimento interno, tem estatutos e tal, não visa lucro, Não. mas ela tem necessidade de caixa. Sim. Aí tem uma contribuição, né? Exatamente. Essa contribuição é de quem está nesse formato que tu passou aí. Isso, a contribuição são de todos os advogados, né? Todos os advogados. Todos os advogados têm essa obrigação de pagar a anuidade da OAB, né? É compulsório. É compulsório. Ok. Exatamente, é necessário fazer esse pagamento até para a administração da própria instituição, né? E aí a OAB de Laguna, aí o advogado tem que ser de Laguna, com base em Laguna, escritório em Laguna ou não? Sim. Não, atualmente, Melo, por ter essa questão muito de virtual, né, esse papel que a gente consegue de fazer escritórios em vários locais do Brasil, atendimento remoto, tá muito tranquilo, é mais a questão de se identificar com uma cidade e se dizer que a sua sede, nem que seja virtual, seja em tal cidade, né? Ok. Mas todo advogado declara qual é a cidade, que é a cidade de residência, né, desse advogado, a cidade onde fixa o ponto profissional, né? Ah, que legal. Mas nesse caso eu posso estar na OAB de Laguna e Tubarão, por exemplo? Não. Não. Aí tem que escolher, pronto. pronto. Uma só, exatamente. Uma só. Fazer a Que escolha legal. de uma ou de outra, né? Tem que definir qual é que vai estar participando. Que bom. Vou deixar uma pergunta aqui quicando, para depois do intervalo, tá? O envolvimento da OAB com relação às questões do município, né? Tem várias demandas aí. Então, algumas demandas agora tu, como presidente da OAB, precisa representar a entidade, coisa que talvez o escritório não precisasse estar presente, né? Sim. Tá claro para nós? Ok? Estou aqui com o Matheus Carpes Lameira, presidente da OAB de Laguna. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Ponto de vista. Ponto de vista. Retornando, lembrando todas as quintas, ponto de vista UniTV, 23 horas. Laguna e Região, canal 26, Tubarão Região 4.1, Facebook, Instagram, YouTube, aplicativo da UniTV. Lameira, não tem como, sabe, não consegui assistir e tal. Nós temos pessoas aí de fora da cidade, né, que acompanham pelo aplicativo ou pelo YouTube, que estão assistindo a segunda ou terceira entrevista, né? Então fica aí no acervo, fica bem legal, né? Então não tem como perder. No próximo programa eu vou entrevistar a Karina Groy, bióloga do Instituto Australis, tá? Referência mundial na área, e nós vamos falar aí das belas que estão chegando, que é a baleia, né? Baleia franca chegando aqui, no momento propício. Inclusive, o primeiro filhote desse ano nasceu no Itapirubá, Sul Laguna, né? Então, vamos ter aí uma conversa bem legal com a Karina, tá certo? E estamos aqui nos estúdios da UniTV, no Laguna Business Center. Fechou? Lameira, me diga uma coisa. Nós temos algumas questões que eu vou procurar aqui dividir, para não ficar um negócio misturando ator e personagem, né? Tipo assim, algumas coisas se confundem com o Lameira advogado, com o escritório Lameira e com a OAB, tá? Para a gente tentar meio que separar isso tudo, né? Mas nós estamos falando de OAB, certo? E tem algumas questões, por exemplo, que são as demandas locais, né? Tá certo? Ou seja, do cunho político, ou empresarial, ou algumas questões. E agora nós tivemos uma surpresa, né, com relação à Resex, que aí tem que ter a palavra, né, do presidente da OAB representando a entidade, tá certo? Eu estive até presente numa audiência aqui, que tu estavas lá, e aí tem vários pontos polêmicos, né? Isso se traz para uma conversa interna dentro da OAB para poder representá-la com o foco dela, ou acaba te expondo, né? Na hora que você pega de surpresa, né? O que o presidente da OAB acha de determinada situação, né? Às vezes até de saia justa. Como é que se divide isso tudo? Tipo, o advogado, né? O empreendedor com o seu escritório e com a entidade. Sim, não, a linha é muito tênue, né, entre o advogado e o presidente da OAB, vamos dizer assim, porque a partir do momento que a gente é eleito presidente,
tudo que a gente fala, todos os nossos pontos de vista, as nossas manifestações acabam sendo vinculadas à instituição, né? Então, a partir do momento que a gente é eleito, a gente toma muito cuidado nessas manifestações, realmente para não esboçar um ponto de vista particular que seja interpretado, que seja da instituição toda, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado a partir Olha só que legal, o programa é ponto de vista, né? Então tem questões, às vezes tu tem que pensar o teu ponto de vista, que tu vai emitir um parecer teu, né? E o ponto de vista de uma entidade, né? Que pode, depois, o pessoal diz, pô, Lameira, a gente pensa diferente, né? É difícil conjugar isso. É bem complicado, principalmente porque temos vários profissionais, né? Vários profissionais bons aqui, de advogados, tanto na questão ambiental, aí vindo para o Resex. Resex é uma situação muito pontual e muito complexa para ser resolvida em uma tarde, vamos dizer assim, um bate-papo, não tem como ser feito isso. Então, toda a nossa, vamos dizer assim, a envolvimento da instituição OAB quanto ao Resex está sendo mais quanto à transparência dessa Resex, que não houve e não está havendo. Perfeito. Então a gente está buscando meios legais, fizemos um grupo de estudo, que foi o comprometimento que a gente teve ali com a população e com a prefeitura de fazer esse grupo de estudo para estar buscando quais são os documentos, o que tem nessa Resex, quais são as delimitações delas, né? Tudo certinho para a gente descobrir o que é isso. O que a Resex tem para instituir aqui? O que ela vai instituir? A partir daí, claro, aí vai vir o poder público, né? A partir das questões políticas, acatar ou não, da população também, se é a favor ou não. Aí é uma outra situação que é mais de ponto de vista e de opinião de cada um, né? A gente está mais pela questão legal e a questão realmente de trazer à população aquilo que a Resex veio fazer aqui. Que a princípio, até agora, a gente não sabe, né? Não sabe. Tem uma questão de choque, Lameira. Aquilo que é opinião pública, né? Você faz uma audiência pública e nós, né, munícipes, entendemos que determinada situação não está legal, né? Mas tem uma questão jurídica e amparo legal, né? Que às vezes pode conflitar com aquilo que a população entende, né? Sim. Aí tem aí poder público, né? As pessoas que têm seus interesses com relação, no caso que nós estamos falando, e a opinião pública, né? Juntar isso tudo. Vocês têm um grupo de trabalho, por exemplo, dentro da OAB, né? Que junto vão para poder emitir um parecer técnico? Isso, exatamente, Melo. Foi solicitado Na verdade, a gente se propôs a fazer essa comissão, que sentimos que era o momento da nossa instituição se manifestar e auxiliar o poder público nesse momento de descobrir o que está acontecendo, de ter acesso a esses documentos. Então, fizemos um grupo de estudos onde estamos ainda buscando acesso ao processo desse Resex. Para a gente, a partir dali, fazer as minúcias desse processo e descobrir de onde é que veio, o que se trata, que setores irão beneficiar, se irá haver benefício, né, à população realmente mesmo, e esboçar ali, minuciar mesmo, né, quais são os pontos positivos e os pontos negativos. Para depois, claro, a população, os seus representantes, o poder público, decidir se sim ou se não, se vale a pena realmente instituir a Resex aqui ou se não, se é loucura como outras situações que houveram no passado. Perfeito. Então, as coisas têm que ser primeiro deixadas claras, né? Porque o que incomoda um pouco, Melo, é essa questão da fake news, né? Porque se observasse. Quando se vem qualquer assunto polêmico, há fake news para o lado de ser ruim e há algumas fake news para o lado de ser bom. Certo. Né? Às vezes as duas estão erradas, porque o projeto em si não visa aquilo, mas acaba modificando a opinião das pessoas que não vão a fundo estudar. Por ser fake já dizer só, não dá para acreditar em tudo, né? E as pessoas... Mesmo sendo do bem e do mal, não dá para acreditar em tudo, né? Sim, exatamente, tem que haver essa conferência das informações, não dá para acreditar. Mas, seu Lameira, tu falou assim da dificuldade, nós somos toda a tecnologia, né, no mundo da informação, tudo socializado interno, com os acessos, até na parte do direito mudou muito, né? Hoje vocês conseguem ter acesso em todos os processos em tempo praticamente real, né? Aí, neste caso, chegar do começo, né, passo a passo, até poder entender hoje, não tem quase informação nenhuma. Sim, pois é. Aí o que acontece, Melo? O que foi? A gente está obtendo auxílio de alguns entes políticos, né, algumas autoridades, para a gente estar tendo esse acesso mais fácil. Só que mesmo assim, está sendo complicado. Por quê? Porque a gente solicita o acesso, eles dão um acesso parcial e ainda solicitam que a gente faça um cadastramento em outra plataforma para solicitar o acesso. Perfeito. Tu vê que isso não existe nem num processo judicial. Pois é. Né? Então, eles estão estabelecendo algumas barreiras que não fazem sentido apenas para dificultar esse acesso. E a gente está tentando transpô-las de forma
razoável e de forma racional para depois, caso seja necessário, a gente ingressar com alguma... É aquele negócio, por que fazer fácil se difícil é mais gostoso, né? Quanto mais complicado, menos informação, Sim. né? Ô Lameira, vocês da OAB participam de conselhos do município, tipo Conselho da Saúde, Conselho de Turismo, Conselho de Desenvolvimento e tal, né? Temos aí uma demanda legal que tá para estourar, que é o plano diretor, né? Há estudo de vocês também, vocês se envolvem nessas questões? Sim. Praticamente envolve todo uma história de uma cidade e o que vai ser daqui para frente, né? Exatamente, Melo. O plano diretor agora vai fazer 10 anos agora, nesse ano, né? Isso. Então ele deve sofrer uma revisão. Já foi instituído ali um grupo de gestão dessa revisão. Perfeito. A OAB tem cadeiras ali, a OAB tem 2 cadeiras ali de representantes da OAB. Uma delas eu ocupo, né? Certo. E a gente sempre busca estar contribuindo para ver se conseguimos melhorar esse plano diretor, deixá-lo de uma forma mais agradável para a sociedade em geral. O plano diretor não é só construções, né? O plano diretor envolve muitas outras coisas. Então a gente abre aos advogados para que se dê opinião, abre às pessoas, para que a gente só tenha a cadeira lá com um gestor. Certo. Mas as opiniões e as ideias, projetos podem vir de qualquer um da população, né? Que legal. Lameira, e as questões sociais, né? Que vocês também têm aí alguns trabalhos nessa área. Eu creio que eu ouvi uma entrevista da vice-presidente, quando viajou, Sim. que vocês estavam desenvolvendo um projeto aí social. Sim. Pode falar um pouquinho sobre? Claro, a OAB também, ela, por conta desse nosso fácil acesso com as instituições, dessa nossa, vamos dizer assim, expertise em às vezes resolver soluções, a gente acaba se obrigando, não falo nem se obrigando, mas a gente acaba querendo mexer nas situações mais delicadas, que são as questões sociais, né, que envolvem pessoas hipossuficientes. A gente tem um projeto que é OAB por Elas, que visa dar orientação jurídica às pessoas, às mulheres que sofrem violência doméstica, né? Certo. Que é uma situação que é delicada, Perfeito. que envolve não só a agressão, mas envolve todo o suporte financeiro dessa mulher afastada do lar, como é que ela vai se manter. Então tudo isso envolve mais do que afastar o agressor do lar, né? Envolve como manter essa pessoa, deixar ela que possa manter a sua vida, manter o seu filho, né, de uma forma mais confortável possível. Perfeito. A gente fez uma modificação numa sala na delegacia de polícia aqui de Laguna, onde a gente atende essas pessoas que são vítimas de agressões e violência doméstica ali na delegacia aqui de Laguna, em que chegando lá a vítima de agressão, de violência, ela consegue, falando com alguns policiais ali, solicitar o advogado vai até lá, a gente tem uma salinha confortável, onde o advogado conversa e explana todos os direitos que ela tem, tudo que ela pode fazer, todas as situações. Aí é um plantão da OAB na delegacia. Nosso, exatamente. Okay. Que legal. A gente faz isso. Bom. Então, sempre que tem essa situação, a gente se coloca à disposição e fala de tudo aquilo que... Porque, Melo, é questão do... A gente volta a falar do ponto de vista, né? Certo. Uma coisa é o ponto de vista do policial, que atende, que quer resolver Perfeito. de imediato ali, que é a atribuição deles, é resolver essa situação de imediato. Outra coisa é o advogado, para entender todo o cenário que ela vai passar depois de fazer o boletim de ocorrência, depois de solicitar a medida protetiva, depois de afastar o agressor do lar. Tudo isso gera um efeito cascata que a gente tem que estar prevendo e tem que estar se precavendo para que não haja prejuízo maior para essa pessoa que já foi agredida. Que legal. Lameira, quicando, tá? A síndrome, se eu posso usar esse termo, dos exames e habilitação da ordem dos advogados, tá? Que ainda tem algumas místicas aí, eu queria esclarecer um pouquinho contigo, pode ser? Claro. Então estou aqui com Matheus Carpes Lameira, presidente da OAB de Laguna. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Ponto de vista. Ponto de vista. Retornando, estamos aqui com Matheus Carpes Lameira, presidente da OAB de Laguna, né, com o seu escritório aqui também estabilizado no Laguna Business Center, tá certo, né? Aqui no centro, né, do coração da cidade de Juliana. E lembrando que na semana que vem vou estar aqui com Karina Groy, bióloga responsável pelo projeto do Instituto Australis, e vamos falar um pouquinho das belas baleias que estão chegando aqui no nosso litoral.
Ok? Lameira, então vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, né? Eu durante muito tempo, eu sou formado em administração de empresa, mas a gente é curioso em tudo, né? Principalmente quando tu presta serviço para empresas de pequeno porte, a gente tem que entender um pouquinho de cada coisa, né? E aí tem na minha família também várias pessoas que são formados em direito, né, e tal, e aí sempre que o exame da ordem, né, e tem gente que não passa, tem gente que tem medo, tem gente que já não faz porque acha que não vai passar mesmo e tal, e num determinado momento diminuiu um pouco esse terrorismo, digamos assim, né, mas agora está voltando aí algumas questões com relação à habilitação de fazer, de ser aprovado, existe alguns questionamentos também dizendo que o exame é muito rigoroso, outro não é tão rigoroso, e está tendo também os cursos que não são mais presenciais, online, né? A visão no ponto de vista de vocês, né? O que você pode dizer a respeito? Então, Melo, sobre a prova da ordem, eu acho que ainda é necessário. Temos a prova da ordem ainda para conseguir nivelar os profissionais, porque se a gente vê numa questão pessoal, é um outro desafio, né? Passar no vestibular, enfrentar uma faculdade, passar na prova da ordem para poder começar uma profissão é um desafio muito grande, né? São várias barreiras a serem transpostas. Mas quando a gente olha para a sociedade em geral, que o advogado tem essa força e esse poder de resolver vários problemas, resolver às vezes problema familiar, modificar realmente a vida de uma pessoa depois que um processo, depois que um procedimento corre tudo bem e dá certo, a gente vê a importância de ter profissionais bons no mercado, para evitar que justamente essas pessoas não se vejam vilipendiadas no seu direito. Perder um direito, às vezes, por questões básicas, né? Mas digo que talvez a prova da ordem esteja mais em voga hoje por conta dos reflexos da pandemia. Perfeito. Porque a pandemia tornou vários cursos à distância, deixou vários cursos de forma mais, vamos dizer assim, tranquilas a serem feitos e, consequentemente, creio eu, né, posso estar errado, baixou um pouco do nível de expertise, de estudos dos estudantes, né, dos bacharéis em Direito. Logo, a prova da ordem se tornaria necessariamente um pouco mais difícil, né? Certo. Os cursos presenciais hoje já tem, acho que já voltaram, né? Já tá sim, a maioria sim. A maioria está tudo corria como antigamente, mas esse breve lapso temporal da pandemia, creio que ainda vai deixar seu rastro por muito tempo ainda. Ok. Pode ter divergência, tipo assim, ó, eu consegui me preparar para fazer o exame e estou aqui com a minha carteirinha, né? Mas eu fiz o curso presencial e o Melo Júnior fez o curso online, né? Pode dar choque assim, de interpretação? Não, né? Não tem divergência. Depois que passou no exame, tanto faz a forma que... Não existe qualquer forma de diferenciação entre advogados, certo, né? A gente costuma dizer, a gente recepciona os advogados jovens na OAB, toda a entrega de credencial do advogado, a gente recepciona, orienta, fala quais são as funções da OAB, fala tudo que ele tem de benefícios, suas prerrogativas, que é importante para exercer a advocacia, né? Mas o advogado que entra na Ordem dos Advogados hoje, ele tem absolutamente as mesmas prerrogativas e os mesmos direitos do advogado que está há 100 anos na advocacia. Perfeito. É absolutamente isonômico o tratamento da advocacia. Então não tem que se falar de diferenciação. E inclusive a questão das faculdades, se é presencial ou se é à distância. Se a pessoa é um bom profissional, se a pessoa passou na prova da ordem, é advogado, elas têm os mesmos direitos. E daí por frente vai ser só a competência, né, do profissional que vai estabelecer o local da atuação ou a forma de atuação dele ou a própria, vamos dizer assim, um marketing pessoal dele, né? Vai ser com ele mesmo ali. Perfeito. Ô, Lameira, acontece casos, por exemplo, eu tenho o meu escritório, aí eu tenho uma banca, né, ou 4, 5 advogados, e de repente, mas eu tenho ali pessoas que cursaram, que estão prontos, mas ainda não têm a certificação ou a carteira da OAB, né? Isso interfere em termos de mercado? Não, eu acredito que de mercado não, porque o mercado hoje, Melo, ele está bem competitivo, né? Uhum. O mercado cada vez vem tá mais competitivo porque as pessoas querem resultado, né? Agora, se o escritório não dá resultado, dependendo de ter só advogados, não vai funcionar. Muitas vezes a gente tem alguns assessores que não de repente não passaram ainda na prova da OAB ou não estão prontos para passar, mas acaba desenvolvendo um trabalho tão bom
que chega a ser até semelhante ao de um próprio advogado, né? Perfeito. A distinção está só na questão de usar as atribuições dos advogados, que é exclusivamente daqueles que realmente fazem parte dos quadros da ordem. Que legal. Quantos advogados tem em Laguna, sabe, não? Em Laguna, a última contagem estava de 190, perto de 200. Para um porte de 45, 50 mil habitantes, é muito ou é pouco? Chega a ser razoável, não é muito, não é pouco, acho que é um número legal, porque assim, chega a ser 200 advogados, vamos dizer assim, mas atuantes e realmente que exercem essa profissão como profissão primária, profissão principal, são aproximadamente 100, 120, talvez. Ok. E nesse universo tem os veteranos, né? Sim. Tem os veteranos aí tem uns aí que estão quase 300 anos advogando na cidade, né? Então, se fazer uma brincadeira. E os novatos estão tudo nesse bolo. Então a gente tem em torno de 200 advogados em Laguna hoje. Sim. Que legal. Leis do Brasil, né? A gente também está passando aí por algumas questões da milícia, a gente chama de milícia digital, né? É um negócio assim absurdo que a gente vê por aí, a questão das fake news, estelionato digital, né? Vocês devem passar muito isso no escritório também, né? Tipo, ter que representar essa questão também dos aposentados, que voltou à tona, né? Esse absurdo que está acontecendo com relação a bancos, intermediários e tal, né? E nós estamos na modernidade, tá certo, né? Os crimes, se eu posso usar esse termo, que vêm da área digital, né? Teve uma época que eu fui assistir uma palestra de um advogado dizendo, agora a gente com a internet, ou a gente agora com o Facebook, não sei o que mais, agora a gente tem que voltar para a cadeira da faculdade porque a gente não está entendendo o que está acontecendo, né? E que ponto nós estamos hoje, Lameira? Sim, o mercado digital realmente é infinito, né? O mercado digital realmente amplia muitos horizontes, nos possibilita ter acesso, ter alcance a pessoas que a gente nunca chegaria a ter se não fosse por esse mercado, né? Só que em contrapartida a esse mercado se tem os oportunistas, né? Que acredito que vieram também por conta da pandemia, vieram a questão dos estelionatos digitais e que vem prejudicando e gerando prejuízos a muita gente. Digo isso porque na própria OAB se tem uma campanha, porque atualmente se vem fazendo isso muito em relação a advogados e banca de advogados, né? Perfeito. Pessoas que se passam pelo advogado. Sim. E acabam entrando em contato com pessoas para dizendo que tem algum direito, tem alguns valores para receber, e as pessoas acabam achando que sim, que teriam esse direito, e acabam muitas vezes depositando um valor, fazendo um pagamento de um valor para receber um outro valor. Perfeito. Né? E isso aconteceu muito e vem acontecendo ainda. Então isso é importante estar sempre alerta, né? Antes de fazer qualquer pagamento, fornecer qualquer documentação, entrar em contato com o advogado, seja por telefone mesmo, não por mensagem, mas por telefone, ligar para o advogado ou pessoalmente, para que isso venha a ser sanado, né? Essa situação venha a ser esclarecida, né? Inclusive os aposentados também vem passando por isso, não só com advogados ligando, os supostos advogados ligando, né, dizendo supostos direitos, mas com instituições financeiras, né? Perfeito. Existem já relatos, existem reclamações nacionais de vários bancos que fazem empréstimos sem o consenso, sem autorização do aposentado. Isso acontece frequentemente e está acontecendo hoje, porque não tem como, eu não consegui, tendo em vista a ramificação dos bancos, né, que existem aquelas portas que fazem só empréstimo, que representam vários bancos. Essa ramificação acredito que eles não conseguem controlar a quantidade de empréstimos feitos, não conseguem controlar também a validade e auferir a autenticidade desses empréstimos, né? Ele é bem complexo. Eu fui gerente de banco durante algum tempo, né? Para criar um banco, por exemplo, tem que passar por todo o processo do Banco Central, né? Tem uma série de fatores para ser credenciado. Parece que se perdeu esse controle, porque cada esquina tem alguém fazendo empréstimo consignado, né? E tu nunca sabe se as pessoas realmente estão habilitadas para aquilo. E eu recebo 50 ligações por dia, 50 mensagens, não olho nada disso. Eu tive uma orientação jurídica. Se tu clicar ali, que tu vai simular, eles utilizam aquilo como se tu aprovou a simulação para ter, né? E aí, quando tu quer fazer a operação, tem que mandar foto, tem que mandar não sei o que mais, parar documento e tal, e às vezes até nem passa, né? E nesses casos parece que eles acharam uma forma, né?
de fazer. Acharam uma forma de estar burlando tudo isso, toda essa segurança bancária, que é já foi bastante eficaz, e acaba realmente gerando prejuízo. Então, para toda essa situação, claro, sofreu alguma situação nesse sentido, procura um profissional para estar orientando, né? E qualquer mensagem de texto, essas situações, essas comunicações recebidas, eu oriento a não responder e fazer da forma de antigamente, né? Presencialmente, se possível, que auxilia ali na ofereção do que tu quer, no cliente realmente pedir aquilo que ele quer e ser atendido os seus anseios, né? Que legal. Estou aqui com o Matheus Carpio Lameira, presidente da OAB, estabelecido aqui com o seu escritório também na cidade de Laguna, aqui no Laguna Business Center. Nós vamos falar um pouquinho de gestão pública e política, podemos? Sem apertar muito, ok? Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Ponto de Vista. Ponto de Vista. Retornando, estou aqui com Lameira, tá certo, né? Costumo brincar que você tem um Lameira pai e Lameira filho, né? Mas, ô Lameira, nós vamos falar um pouquinho também da questão, antes de eu falar um pouquinho da questão política, da questão também de gestão pública, né? Eu tenho uma dúvida também que eu quero te perguntar com relação a essas questões dos aposentados, que tem aposentado que é aposentado com salário mínimo, está nessa situação, às vezes já tem dificuldade de contratar um advogado para defender. Como que faz, né? O escritório faz ou encaminha para a OAB? Como é que é esse processo? Até me perguntaram ontem várias vezes isso, né? Sim. Eu disse, olha, eu vou entrevistar uma pessoa que de repente vai nos auxiliar, né? Que é da tua área. Sim, sim. Melo, hoje a OAB de Laguna, ela fez um convênio com o Poder Judiciário ali, né, para estar fazendo a indicação de advogados no sistema dativo, no sistema de que o Estado iria fazer a remuneração dos advogados. Okay. Isso é possível para as pessoas que têm realmente baixa renda. Comprovado, né? Comprovadamente, com documentação, que tem baixa renda, eles fornecem um advogado gratuito para atuar num caso específico, geralmente num caso sensível, né? Não fala de casos de direito material, de direito que busca posse de imóveis, seria um caso mais de direito mais sensível, fala de direito de família, tal. Isso envolve bastante, né? E social, né? Social, exatamente, social. Okay. A OAB faz essa indicação. Já aposentados, normalmente aí entra um pouco a minha área de atuação, que é a direito previdenciário. Perfeito. Os aposentados que recebem um salário mínimo, normalmente quando se tem algum direito a ser buscado, eles falam com o advogado, né? Conversam com o advogado, oferem lá, vê se realmente fazem jus ao direito que querem buscar, e é verificado. Normalmente falo que pode acontecer. Cada advogado tem total liberdade de fazer a cobrança dos honorários conforme entenda ser o valor do seu serviço, né? Perfeito. É importante dizer isso. Não existe regra geral de nada. Existe uma tabela mesmo. Existe uma tabela da OAB, que é seguinte, que existe como piso de honorários, Okay. mas o advogado pode fazer a cobrança de valores que entender. Não sendo muito abaixo essa tabela, para ser considerado preço vil, né? Tornar quase como se fosse o mais barato, né? Não pode ser muito abaixo, mas não existe valor máximo a ser cobrado também, não existe valor mínimo a ser cobrado. Mínimo tem um piso ali, mas esse mínimo também é flexibilizado um pouco ali. Mas essa questão está mais na questão, vai contratar o advogado normalmente ele cobra o valor do êxito da sua... Sim. do seu desempenho jurídico, né? Geralmente é do êxito, principalmente nesses casos em que o aposentado recebe um salário mínimo ali, a busca do direito talvez não venha de imediato, né? Mas venha posteriormente com o valor de atrasados a ser recebidos. Legal. Tem demanda do PROCON com vocês? Não? Assim, tipo, que acaba respingando? Não? Tem muitas coisas que o PROCON acaba... Não é que não atende, o PROCON realmente é eficiente. Existe até um site que tem, se eu não me engano, é consumidor.gov, que atende muito bem os anseios da população. Ele faz esse link entre o prestador de serviço e a população e acaba resolvendo muitos assuntos, mas às vezes tem situações que não se resolvem e acaba vindo para... Isso, eu te pergunto porque 90% das entrevistas do pessoal do PROCON, quando aperta é assim, eu sugiro procurar um advogado.
né? Justamente. Então, a dúvida é se o PROCON encaminha, né, essas pessoas que estão na situação ou essa procura um advogado te vira, né? Tem demanda do PROCON direto para vocês? Não, né? Não. A demanda, até essa questão de indicação, tirando a questão da defensoria da ativa, a gente não pode estar indicando o advogado específico. Não, né? Mas indicaria a OAB, né? Sim, é indicado, mas nem a OAB pode fazer indicação. Certo, entendi. Até porque é de livre... Tem questão de ética também. Exatamente, não faz essa indicação, mas é orientado pelo PROCON que se busca um advogado, até porque às vezes as questões são muito minuciosas e tem que se atender certos detalhes para estar conseguindo obter o êxito, no caso do processo. O Lameira, tem vários colegas, né, que se formam e tal, e o foco deles é eu vou prestar um concurso, né? Tem uns até que não exercem, né, a profissão como advogados, com escritório e tal, porque vão se especializar, tem que estudar muito, né, dependendo do concurso. Eu acho que eu conheço pessoas aí que faz 5 anos estão estudando para passar em concurso, não passa e continua estudando, né, até um dia passar. Tem alguns que passam até de primeira, né. Pensar assim, algum dia, tipo, para ser juiz ou com esse sentido assim, prestar concurso ou não? Então, no começo da carreira do advogado, da advocacia em si, principalmente pelo motivo de quando que a gente começa a trabalhar no direito, abrir o escritório, os clientes são poucos, né? Então sobra algum tempo, vamos dizer assim. Tanto é bom para os clientes, digo que os jovens advogados... Ter tempo para atendê-los, né? Os jovens advogados, eles têm um serviço a mais a ser oferecido aos seus clientes, que é o tempo, né? Certo. Quando eu comecei a advogar, tinha alguns clientes pontuais, eu dedicava a maior parte do tempo em cima desse cliente, buscando ali, estudando o caso, indo mais afinco naquele caso. Isso as pessoas às vezes não levam em consideração, mas isso é ótimo, a gente acaba se tornando especialista naquela situação específica, naquele momento. Certo. Né? Mas fazer um concurso público, acredito que eu nunca cheguei a fazer essa relação e tentar parar de estudar. No começo, quando eu estava falando, eu passei mais tempo estudando, né, porque eu via que realmente era o momento, tinha tempo para isso, a gente estudava muito, a gente fazia até hoje, né, a gente faz vários cursos, sempre se aperfeiçoando. Reciclando, aperfeiçoando, buscando nova, até porque mudou algumas coisas, que nós falamos há pouco, né, digital e tal, tem que estar... Muita coisa, exatamente. E é novo, né? É tudo muito novo. Ninguém tem a resposta ainda certa. Pouca jurisprudência também, né? Quase nada, né? Sim, as coisas estão fluindo, né? A jurisprudência vem dando resposta rápida até por conta da evolução do digital, processo eletrônico. Hoje as coisas estão fluindo bem mais rápido. Inclusive o excesso de trabalho se dá também por culpa dos tribunais, que estão fazendo realmente tribunais, as comarcas estão realmente acelerando o passo, prestando seu serviço ao jurisdicionado e, consequentemente, nos dá também um trabalho a mais de estar sempre alimentando, sempre seguindo o processo, sempre acompanhando, fazendo as peças necessárias. O que é muito legal, tem a resposta, não digo de imediato, mas muito mais breve do que se tinha outra hora. Né? Legal. Política, corre. Política eu não costumo me meter, não tenho nenhuma pretensão política. A única política que faço é a política institucional, né? Da OAB, de colocar a OAB realmente no meio da sociedade, colocar a OAB próximo às autoridades públicas, né? Até porque eu vejo que isso é necessário tanto para a gente solicitar pleitos nossos e dos nossos constituintes, né? Que é importante, os nossos constituintes teriam esse plus por ter esse acesso a mais as instituições. É por isso que se contrata um advogado, porque não via de regra, mas se tem a presunção de que ele tenha mais fácil acesso ao promotor, mais fácil acesso ao juiz, mais fácil acesso ao prefeito para estar pleiteando aquilo que eles querem como direito. Né? Ok. Mas não sendo político, pode acontecer um dia de receber um convite para a gestão pública, de repente ser procurador do município, ou ser um dos procuradores do município. Tu vê isso com bons olhos ou misturaria também o lado político? Porque tem os rótulos, né? Sim. Não acredito que o procurador do município, os procuradores do município que eu conheço, são todos pessoas incríveis, profissionais muito gabaritados ali para estarem ali, até porque a demanda aqui, não sei se sabes, Melo, mas a demanda aqui é muito alta, os procuradores, chega a ser desumano o número de processos. Eu acompanhei um pouco. O número de processos que eles atuam, que eles estão à frente, mas para mim acabaria indo de encontro com o que eu programo, o que eu estou vendo para a esfera particular e no meu escritório em si, os andamentos dele, os nossos projetos, iria um pouquinho de encontro, então
Essas demandas é porque é muito complexo gestão pública ou não? É porque tem muita demanda, né? Certo. O poder público é muita demanda e a responsabilidade dos procuradores é enorme, porque eles não podem deixar passar nenhum processo. Sim. E não pedir nenhum valor. Por exemplo, tem as questões do IPTU. Perfeito. As pessoas que devem IPTU não são poucas, então todas as demandas de IPTU devem ser protocoladas. Certo. Não tem como dizer, não, essa demanda aqui é de R$50, eu não vou protocolar. Não tem isso. Não tem como. Tem que protocolar, tem que buscar a verba, porque é pública, né? Porque não é do advogado, a verba é pública e ela não pode ser simplesmente deixada de lado e esquecida por ser um valor menor. Perfeito. E tem as questões também das denúncias, também as questões do Ministério Público, né? Todo dia pintam, eu falo de Kinder Ovo, né? Uma surpresinha, né? Eu brinco aqui com os procuradores do município que não tem rotina, né? Não. A rotina deles é saber que vai para lá e vai ter os perrengues para resolver, né? Mas precisa ter um estudo de gestão pública para poder ser procurador do município ou não? Eu acredito, talvez não de gestão pública, porque cada prefeitura tem o seu jeito peculiar de fazer os procedimentos internos, né? Certo. Mas acredito que tem que ser realmente estudioso, pelo menos nas questões fiscais, nas questões do direito público em si, né? Tem que entender como é que funciona, porque a prefeitura, como órgão público, é totalmente diferente de um órgão privado, de uma empresa. Então, até as orientações e princípios são distintos. Certo. Então, tem que saber exatamente qual é o objetivo de um, qual é o objetivo do outro, para que também não ache que tudo é empresa, porque tudo não é empresa, não funciona dessa forma, né? Funciona de forma diferente, então tem que pelo menos ter essa bagagem, né? Eu brinco muito com o prefeito Samir, né? Com o Samir há 30 anos, foi o meu primeiro cliente do varejo, né? Muitos anos atrás, que ele, quando assumiu a prefeitura, ele achava que, mandei fazer e por que não fizeram, né? Aí chega o procurador e diz, tu não pode dizer que vai fazer tudo, porque tem que ter lá uma segurança jurídica e tal, e muita coisa batia na trave, né? Então, por desconhecimento, a gente às vezes acha que pode fazer uma gestão pública como se faria iniciativa privada. Não tem como. Totalmente. O choque é muito grande, né? O choque é absurdo. Acho que o prefeito Samir deve ter passado por isso com certeza, por vir de empresa, para administrar várias empresas, né? Chegar na prefeitura e ver que a coisa na prefeitura é um pouco mais engessada, se lida com dinheiro público, né? Tem que ter um cuidado, um zelo um pouquinho maior. Às vezes esse zelo, esse excesso de procedimento, excesso de processo prejudica, mas se faz necessário para todo um desenvolvimento e todo um uso adequado da verba pública, né? Perfeito. Então, Lameira, aqui em nome da equipe da UniTV, eu quero agradecer, tá? Essa oportunidade de estar contigo, de tu aceitar o nosso convite. Eu sempre brinco com meus convidados que achar furo na agenda não é tão fácil assim, né? Então, a equipe toda aqui agradecer esse teu tempo. Depois eu vou pedir que tu faça o encerramento para nós, tá? Então, lembrando que quinta-feira, 23 horas, UniTV, Ponto de Vista. E na próxima semana eu vou entrevistar a Karina Groy, que é bióloga do Instituto Australis. Estamos aqui com o apoio de Boião Restaurante e Choperia, tradição e qualidade desde 1975, na Ponta da Barra. Cia da Pizza, certo? Aqui da nossa cidade, pizza maravilhosa com combo, pizza doce, salgada, esfirra e assim por diante, né? É a melhor da cidade. Lameira, faz o encerramento para nós? Claro, Melo. Quero agradecer, né? Primeiro o convite, né? Acho que atendi um pouco do que a gente esperava. A gente vê o programa do amigo e vê que realmente é só convidados de alto gabarito, então a gente tenta fazer o melhor, né? Espero que as pessoas que nos assistem também eu possa ter contribuído de alguma forma, né? E coloco à disposição também, não só da advocacia em geral, mas de toda a sociedade. A OAB é uma instituição que visa realmente buscar por direito, ir atrás daquilo que é correto, daquilo que é legal. Então, sempre que tiver, isso a gente sempre orienta, sempre que tiver alguma questão de direito violado, procure um advogado, procure a OAB se for necessário, mas sempre procure uma assessoria, que é muito importante a gente estar bem assessorado mesmo. Isso é importante para os nossos atos mais simples, né? Seja um casamento, como seja uma destituição de uma empresa, né? Uma aposentadoria, tudo é importante ter um advogado. Procure sempre um advogado que acredito que vai estar bem servido e vai poder estar tranquilo quanto ao resultado desse contato, dessa prestação de serviço. Ok, então acabei de conversar aqui com o Matheus Carpio Lameira,
né? Um belo bate-papo. Aguardo vocês. UniTV, 23 horas, quinta-feira. Até lá. Ponto de Vista.